Olá a todos, segunda-feira de luz para nós, uma semana próspera, abundante, de muito boas escolhas para nós, escolhas conscientes. Vamos para nossas cartinhas de hoje com o tarô do símbolo sagrado do inconsciente. Eu sou Michele Dutra, sou terapeuta energética e sistêmica, não sou taróloga, devo lembrar. Essas cartas, esse tarô a gente usa como uma forma de receber um norte, né? Como uma forma da gente entender um pouquinho mais como todo esse movimento do inconsciente influencia na nossa vida hoje, agora, no nosso dia a dia, na nossa vida prática, certo? Então, sem mais delongas, só agradecer o pessoal que está participando da nossa mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, coletiva de amanhã. Amanhã a mesa vai ser feita e hoje a gente já inicia o trabalho de limpeza energética através dos gráficos radiestésicos, certo? Amanhã a gente potencializa todo esses testemunhos de vocês, né? Toda essa energia, e aí a gente faz a mesa nas 3 áreas pré-determinadas, que amanhã vai ser espiritual, profissional e relacionamentos, certo? A cada 15 dias a gente faz esse trabalho coletivo, são no máximo 10 pessoas, né? E os relatórios são enviados via áudio no WhatsApp, certo? E depois, sempre depois da nossa mesa coletiva, que a gente realiza a cada 15 dias, são sempre 3 áreas diferentes da nossa vida. Eu faço o envio de reiki, certo? Para fechar aí com chave de ouro esse trabalho energético que é feito com a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo. Aqui que eu tô trabalhando com ela hoje, tá? Então, através da radiestesia, a gente mede a frequência de cada campo. E depois, através da radiônica, dos comandos quânticos, a mesa indica as ferramentas que a gente precisa usar, que a gente precisa ativar para fazer todo, olha que linda, para fazer todo o trabalho de limpeza, de harmonização, de reequilíbrio energético. Interessados, eu tenho curso também de mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, onde eu sou facilitadora, tá? Então, fiquem à vontade, meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Vamos ver o que, né, as energias trazem para nós nesse início de semana. A carta do espinho. Parece bastante pesado, né? Machucado. Mas essa carta fala para nós que através de toda a dor que a gente tem, né, dentro de nós, principalmente as que a gente não tem mais conhecimento, mas que a gente escolheu guardar num lugarzinho mais fundo, né, e aí a gente entra com o inconsciente, que é 95% de nós, né, a gente tem 5% de consciência plena, de criação, né, de realmente estar presente, conectado, criando e fazendo escolhas assertivas e conscientes, mas que apesar de toda essa dor, apesar de todos esses espinhos, apesar de tudo que eu já vivi na minha vida e hoje eu vivo de uma forma muito reativa, né, e é inconsciente, tá tudo bem, existe crescimento. É só a gente fazer a escolha realmente de crescer, né? De sair desses espinhos. Vão ter esses espinhos como as nossas reatividades, né? A pessoas, a situações, a lugares que são gatilhos para nós, e isso é um movimento perfeito do universo, né? Que traz para nós toda a experiência, todas as situações que a gente precisa realmente para olhar para nós com profundidade, com verdade, né? Que apesar de tudo isso, apesar desse inconsciente ser muito grande, eu consigo ter atenção em mim mesmo e crescer apesar disso tudo e através disso tudo.
né? Essa é a história que a gente fala muito quando não é bênção, é lição. É exatamente essa a questão da lição, né? É não ficar ruminando o que não foi tão interessante, né? O que não foi tão pacífico, o que não foi tão gostoso, né? E realmente olhar de um outro prisma as situações, né? Os movimentos que aconteceram, principalmente para entender a minha parcela nisso tudo e o que eu posso melhorar em mim, né? Mudar a forma como eu reajo a algumas situações, a forma como eu lido com o outro, né? Que de repente eu passei uma vida inteira sendo uma pessoa autoritária, controladora, mesmo que inconscientemente, tudo isso é, como é que chama? Autodefesa, né? Essa é a função do nosso ego, essa é a função de todas essas máscaras que a gente usa por conta dessas feridas, por conta dessas dores, dessas mágoas, tudo muito guardadinho lá dentro, e a gente, como uma forma de defesa, a gente é reativo, né? Então, para pensar, e alguém de vez em quando fala alguma coisa e muito provavelmente está dentro do nosso ambiente mais próximo, né? Dentro da nossa bolha de autoproteção, né? Quando a gente abre um espaço para um outro, para uma outra pessoa, né? Para situações novas, trabalho, relacionamentos de todos os tipos, enfim, são muito próximas, né? Todas essas pessoas e situações estão muito próximas e sim, todas elas são gatilhos, né? Então, normalmente tem uma pessoa que fala algumas coisas assim que, nossa, que dá uma vontade de pular no pescoço, né? Ou então de falar, vou falar um monte de verdade, as coisas que eu vou olhando e vou achando que não, né? Ai, tá errado isso. Tá errado para quem, né? Tá errado para mim, que acho que não é certo. Só que esse não é certo, ou é certo, é para mim, não é para o outro, né? De repente o outro vive dessa forma, claro que tem todas as questões dele para olhar, mas não é certo para mim, porque eu não admito que seja dessa forma para mim. Então eu tenho que fazer um movimento diferente para mim, por mim e também para os outros, né? Para eu não ficar descarregando todo essa energia de reatividade, de autodefesa, né? Então a gente tem essa vontade de instintivamente pegar no pescocinho, torcer o pescocinho, né? Ou então falar um monte de verdade, assim, vou falar mesmo, e aí vai, né? Fala aí um monte de coisa nada a ver também, que vai junto, mas porque tudo isso tá dentro de nós, né? Então, é realmente começar a controlar essa reatividade olhando para o que não para nós não é certo, não é legal, né? E assim a gente cresce, assim a gente evolui, assim a gente deixa de ser de pouquinho em pouquinho reativo a pessoas, lugares, situações, e assim a gente vai crescendo mesmo através de toda essa dor, de toda a mágoa, de todo esse movimento que a gente vive uma vida inteira e muitas vezes não tem a oportunidade de ter conhecimento que funciona dessa forma, né? Aqui tá um lugar para a gente falar sobre isso, para a gente olhar para isso de uma forma mais branda, uma forma um pouco mais didática, uma forma leve, né? Sem muitas histórias mirabolantes ou nomes científicos, não. Certo? Então, através da minha dor eu cresço. Através das mágoas que eu tenho, eu cresço. Mas cresço, não, cresço para mim. Cresço como pessoa, evoluo, me reconecto com todo, não é isso? No fundo do deck a gente tem a carta da água. A carta da água que está intimamente ligada com as nossas emoções,
principalmente as nossas emoções que estão mais ocultas, mais escondidas, né? Aquelas coisas que aconteceram que me machucaram e muitas vezes eu não lembro, reforçando aí. A lua fala do que está guardadinho, bem guardadinho no oculto, no inconsciente. Aqui a gente vê uma liberação de emoção, né? Então, uma limpeza desse ambiente que a gente guarda mágoas, rancores, ressentimentos, né? E aí as mágoas, as mágoas sendo limpas, purificadas, liberadas para que o fluxo siga, né? Para que eu limpe esse ambiente para novas experiências, melhores, maiores. Sim, eu posso, apesar de toda a dor. E fazendo esse movimento de limpeza, de reconhecer que sim, eu sou reativa, sim, eu tenho minha parcela em tudo que acontece comigo, fazendo essa limpeza, liberando essas mágoas, principalmente as mais profundas. E aqui a gente tem a bênção, tá vendo que tem as estrelinhas? A gente tem a bênção do todo, da espiritualidade de Deus, dos anjos, dos orixás, do que você tiver para você aí como sagrado, né? As nossas emoções são sagradas. Fazendo esse movimento, a gente tem aqui a carta do jardim, né? A gente olhando para um jardim, o que a gente sente? Paz, tranquilidade, a gente vê a abundância da vida, né? Tudo é muito abundante na natureza. As árvores, né? Que a árvore também pode estar representando a nossa ancestralidade, toda a nossa história, que a gente tem que honrar, independente da história que foi, né? Honrar porque nós temos a vida, justamente porque toda a ancestralidade passou por um tanto, e sim, foi dizendo sim para a vida, e a vida foi acontecendo até chegar em nós. E hoje a gente pode olhar tudo isso, limpar, liberar. Libera o perdão para todo mundo, não é para perdoar o outro, nem para tirar a culpa do outro, nem de outras situações, não é nada disso. Deixa o outro se virar com a culpa dele, né, das escolhas dele, deixa viver as consequências das escolhas que ele fez, né, o outro é qualquer, enfim, e vamos prosperar e vamos florescer, né? E vamos mudar todo esse movimento, passando para frente para os nossos descendentes o que tem de melhor, que é amor real, né? Por isso que primeiro a gente tem que praticar o amor próprio, e aí sim a gente tem amor para dar de verdade, que é harmonia, que é respeito. Tudo isso é prosperidade na nossa vida, né? Então, fazendo esse movimento de liberação, identificação das dores, a gente cresce, a gente evolui, a gente libera perdão, a gente limpa o nosso mais profundo e abre espaço para o novo, para a paz, para a harmonia, para o respeito, para a prosperidade, para a abundância. Certo? Fez sentido para vocês? Espero que sim. Na descrição do vídeo tem aí algumas informações de alguns movimentos que eu faço, né, dentro das terapias. Como eu falei, eu sou terapeuta energética e sistêmica, então eu trabalho com terapias energéticas, radiestesia, mesa radiônica, reiki, e também com constelação familiar sistêmica, que é uma ferramenta abençoada por toda a espiritualidade, pelo universo, por Deus, por Oxalá, enfim, é abençoadíssimo, que proporciona a gente ter uma visão de algumas coisas que se repetem na nossa vida, né? Aquele ciclo que nunca termina, né? Entra ano, sai ano, entra relacionamento, sai relacionamento, entra num trabalho, sai do trabalho, começa outro, e tudo vai se desenrolando de uma forma muito parecida. Então, fiquem à vontade para seguir, deixa um joinha, deixa um coraçãozinho e diz para mim se fez sentido para vocês também esse movimento, se você se sentiria dessa forma, em paz, em harmonia,
se você simplesmente liberasse toda essa dor, toda essa mágoa, todo o ressentimento, né, de histórias que muitas vezes são muito pesadas, graves e sérias, né? Por isso que eu digo que o perdão a gente não libera para o outro, a gente só tira de nós o peso dessa mochila, o peso dessa bagagem que a gente leva aí por uma vida inteira, né? Muita gente não tem nem a oportunidade de simplesmente ter um vídeo desse para entender que, né, eu posso, e eu posso tudo. Eu posso ter uma vida harmoniosa, eu posso ter uma vida próspera, eu posso ter uma vida leve, certo? Sejam todos muito bem-vindos, gratidão por todos vocês são luz na minha vida, no meu processo pessoal, nossas conversas, meus atendimentos, tudo isso me ajuda a olhar para mim, porque sim, todos nós terapeutas, psicólogos e todo mundo tá no seu processo pessoal. E é um passinho de cada vez, não tem uma mágica, um milagre. Não, a gente tem ferramentas que ajudam a gente a ter um norte, a virar chavinhas, e aí a gente cresce, aí a gente progride, e aí a gente vive de uma forma muito mais leve. Certo? Semana de muita luz para nós, gratidão por todos vocês, principalmente para quem trabalha aqui comigo, gratidão pela confiança no meu trabalho sempre. Até mais!